Olá, ouvinte! Você está ouvindo o SEBcast, o podcast da Semana de Biologia da UFES de Vitória, a SEBVIX. Olá pessoal, eu sou a Inês, esse é mais um SEBcast Balbúrdia e comigo está a Karina. Oi gente, tudo bom? E hoje nós vamos entrevistar ela, que é uma referência nacional em conservação no estudo de ungulados e de antas, Andressa Gatti. Ei, Andressa! Ei pessoal, tudo bem? Seja bem-vinda. Sim, seja muito bem-vinda. A gente fica muito feliz de ter você aqui. É realmente um prazer poder compartilhar com o pessoal um pouco da sua história. E eu confesso que tenho bastante curiosidade de saber também um pouquinho mais de você, porque o objetivo do SEBcast é exatamente esse, poder compartilhar com quem está começando as histórias dessas pessoas que a gente admira, que a gente acompanha e às vezes não sabe muito como é que começou, como é que é a trajetória dela, né? Então, o que você acha de começar se apresentando para quem não te conhece? Primeiro eu quero agradecer o convite. É uma oportunidade diferente, então obrigada pelo convite. Então, eu sou Andressa Gatti, eu sou bióloga, formada já há 17 anos pela UFES, com mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou a fundadora, junto com outros amigos, do Protapira, um programa de conservação de mamíferos ungulados na Mata Atlântica. Então, hoje eu fiquei pensando assim, em que momento da minha vida eu me vi ou eu senti que a biologia era a minha vocação. E, de verdade, eu não me lembro. É algo muito interessante. Não sou do tipo assim, olha, eu sempre assisti documentários, ou eu sempre gostei de um determinado grupo da fauna. Eu sempre me lembro, assim, da minha infância, como eu cresci em São Paulo, e depois voltei para o Espírito Santo, e lá em São Paulo eu morava em edifício, né? Então é tudo muito urbanizado, pelo menos onde eu morava. Uhum. E o único momento que eu tinha de contato com a natureza é quando eu vinha para casa dos meus avós na roça, no interior aqui do Espírito Santo, em Colatina. Então, assim, a sensação boa que eu tenho da minha infância com a natureza é muito afetiva, é uma memória afetiva. Então eu lembro de correr num trecho de mata que meu avô ainda tinha, na roça. Sempre gostei de acordar cedo e meu avô mostrava os bichos que apareciam na matinha. Eu ouvia muitas histórias dele, né? Por incrível que pareça, meu avô era caçador. Então, não caçador, mas caçava, né? Juntava um grupo de amigos e ia para o norte do Espírito Santo, onde hoje a gente trabalha, faz os estudos para a conservação da biodiversidade. E aí é essa memória assim, afetiva que eu tenho. Está muito ligada com essa questão familiar e de estar na natureza junto com meu avô. E aí eu cresci com isso. E sempre gostei muito de ciências, né? Então é algo que para mim não era um fardo estudar, né? Meu pai também, professor de literatura, em filosofia, então tinha sempre muitos livros em casa, então a gente cresceu nesse ambiente. E é a primeira vez que eu falo sobre isso, na verdade. Mas olha que legal, né? Porque você não precisou realmente morar numa região rural. Foram contatos que você teve na infância que já foram suficientes para criar esse laço, né? Porque às vezes, por exemplo, o Prota faz uns trabalhos, né, com as crianças e às vezes a gente não tem noção do impacto que vai ter na vida da pessoa, né? Pois é, e tem, assim. Ah, mas então foi por isso que você resolveu fazer biologia? Eu, não conscientemente, gente, sabe? Assim, olha, não é assim, eu também não fiz uma escolha aleatória, não é isso que eu quero dizer. Uhum. É que não tem um marco, assim, olha, não, vou querer fazer biologia quando eu fizer o vestibular, sabe? As coisas foram acontecendo, foram amadurecendo. Foi muito natural, né? Muito natural. Mas você tinha planos de prestar alguma outra faculdade ou nem planos você tinha? Você falou, quando chegar lá eu decido. Antes de entrar na UFES, eu fiz um ano de biologia na Univale, em Valadares, em 97. Então, durante o período que eu fiz cursinho, né, eu me despertei, assim, e sempre gostei muito de biologia e de ciências. Eu não tinha vocação para nenhuma outra área, assim, sabe? Uhum. Hoje eu fiquei tentando resgatar isso na minha memória e eu acho que, de verdade, o que me levou a fazer biologia foi uma memória afetiva da minha infância com meu avô. As melhores memórias. Nossa, é muito bonita. Eu
Eu tava curiosa, porque você entrou na faculdade e escolher biologia foi uma coisa natural, assim, que te ocorreu e você seguiu. Mas uma vez dentro da universidade, estudando biologia, em que momento que você se decidiu que queria seguir pela carreira acadêmica? Como é que foi isso? Escolher seguir para mamíferos? Foi direto? Você foi tentando? Não foi direto, não. Ó. Esse ano que eu fiquei em Valadares, lá a gente tinha um ano de anatomia e eu era apaixonada, eu vivia dentro do anatômico. Eu nem sequer imaginava, em 97, que eu fosse trabalhar com ecologia e conservação de fauna. De 97 até 99, que eu ingressei em 99. E aí eu entrei na universidade encantadíssima. É como se eu não tivesse feito aquele um ano em 97. E aí eu entrei, eu preciso contar uma história antes de ingressar, de como eu fui me adentrando nesse mundo da biologia. Que em 97, quando eu fazia biologia lá em Valadares, a gente veio fazer um curso de campo de biologia marinha aqui no Espírito Santo. E aí, sabe quem foi que me deu o curso? João Luiz Gasparini. Olha só! Eu tenho uma foto, eu do lado dele, tipo, ainda de bochechinha. Eu era novinha. E ele magro, ele vai me matar se ele vai ouvir isso, mas ele tava magro, tinha mais cabelo. Nossa, imagina essa cena. E eu super atenta, assim. Mas em 97, eu não sabia que o João Luiz Gasparini era o Gasparini. E aí, quando eu ingressei na faculdade, com quem que eu dou de cara? Com o Gaspa. Foi fazer aula na minha turma. Eu quase morri. Eu falei, meu Deus, como a vida é muito cheia de surpresas. E eu fiquei encantada. Eu falei, ai, gente, eu já tive aula com ele. Como assim? E ele é um dos meus melhores amigos hoje, né? A gente tem histórias engraçadíssimas durante a graduação. Mas, enfim, tem uma coisa que eu acho que eu sempre quis e é muito forte. Ser professora. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, compartilhar um pouco do conhecimento que eu ia adquirindo. Eu sempre gostei e sempre tive essa facilidade. Aí, quando eu entrei na universidade, em 99, o lema era assim, vamos ingressar nos laboratórios. E o Celso, por incrível que pareça, eu amei trabalhar com o Celso. Eu trabalhei com vespa parasitoide. Olha só. Você trabalha com vespa? Caramba! Trabalhei com vespa parasitoide. Eu tive uma relação muito bacana no laboratório do Celso, mas ainda não era o que fazia os meus olhos brilharem, sabe? Aquele assim, sentimento. Ainda não era aquilo. Aquela batida de coração diferente, né? Não, menina, e outra coisa, eu sou pequena, mas eu sou muito desajeitada. E trabalhar com aquelas coisinhas minúsculas. Eu falei, gente, o Celso vai perder a coleção dele comigo. Não tô brincando, Celso, se você estiver escutando isso, olha, pense bem. Foi por uma boa causa que eu saí do seu laboratório. Foi pensando em você e na sua coleção científica. E eu sempre me apaixonei muito por todas as disciplinas, né? E aí, nesse contexto, e também não vou saber dizer para vocês, assim, agora eu sempre quis trabalhar com mamíferos. Não, mas era algo que, quando eu pensava, me dava um certo... aquela coisinha no estômago, sabe? Assim, eu via borboletinhas no estômago, assim. Era assim. E aí, o Sérgio Lucena Mendes entrou na universidade. E aí, nesse momento, eu falei assim, olha, eu vou passar para o laboratório de mastofauna. Aí eu comecei a trabalhar com mamíferos. E era a Rita Bianchi, que era aluna de mestrado do Sérgio na época. E ela foi minha mentora, assim, também, né? Dentro do laboratório. Gente, que legal. Você vai falando uns nomes, assim, que são nomes conhecidos, alguns distantes, assim, e todo mundo, a mesma galera, assim, se conhece. É engraçado você ouvir que uma pessoa conhece um PDF, entendeu? O PDF tem vida. Exatamente. Você foi bem literal. Ela conhece um PDF. Conheço. Que na época era artigo xerocado.
O famoso Comute, pedindo artigos, enfim. Mas daí, e aí eu comecei, então eu já ingressei numa bolsa de PIBIC, né? O Sérgio tinha um projeto aprovado naquela época, o projeto Carnívoros, pela Fundação Boticário, que a Rita fazia parte, inclusive. E eu, muito curiosa, sempre fui me envolvendo nesse projeto. Eu ia nos campos, fui sempre gostando muito de trabalhar com ecologia. As oportunidades surgiam. E aí, nesse meio, assim, eu fui vendo como que criar redes de contatos era importante. E aí eu fui me apaixonando. Comecei a trabalhar com ecologia de carnívoros, de médio porte, cachorro do mato e mão pelada. Então a gente fez um trabalho com ecologia alimentar. Depois a gente capturou o cachorro do mato também. Foi uma experiência curta. Caramba, que legal! Foi. E assim, a gente foi aprendendo. Então eu ia para o campo, que era no Parque Estadual Paulo César Vinha, durante quase 4 anos, né? Coletando, eu e a Cacau, essa minha grande amiga. Fui me envolvendo com os grupos de pesquisa, né? Então, quando eu defendi minha monografia, nossa, gente, eram aqueles slides, um slide de cada cor, que vergonha. Mas era o top, eu tenho tanto orgulho. O Albert foi da minha banca. Eu tenho um grande apreço pelo Albert, assim, de verdade. Tenho mesmo, eu acho ele um dos melhores professores. A minha turma foi a primeira turma que teve aula com ele. Assim, a gente teve um pouco de problema, porque a gente não entendia bem o que o Albert falava. Esse problema, ele persiste até hoje. Ele fala que eu promovi um abaixo-assinado para tirar ele da disciplina. Não é verdade, Albert. Isso é intriga da oposição. Não é verdade. É sério. Tá muito saudosista esse episódio aqui, hein? Vamos parar com isso, hein? Ah, mas é gostoso, porque eu vou ser bem sincera a vocês, assim, eu tenho outra memória afetiva muito grande da minha graduação, sabe? Eu a vivenciei intensamente. É porque é a gente que faz ela ser boa ou ruim, né? Exato. Se ela não marcou nada em você, é porque você não fez nada para marcar ela. Eu penso, né? Não, exato. Então, assim, e aí eu fui me envolvendo, e desde então eu não larguei os mamíferos, sabe? Então eu fui me apaixonando. Gente, eu achava tudo tão encantador, era perrengue. Ir pro campo, passar o dia inteiro atrás de cocô embaixo de um sol, focando na moleira. O finado Arnaldinho, né? O Arnaldo me levava para os campos na caminhonete amarela, que hoje está virando o jardim, né? Ai, gente, andei muito naquela caminhonete amarela. Nossa, o Arnaldinho me levava eu e a Cacau para ir para o campo. Enquanto a Arnaldinho ia lá para a lagoa, a gente ficava coletando. Né? Mas depois eu fui muito de ônibus também, peguei o Alvorada, quantas vezes? Minha nossa, um saco de cocô, gente. Eu voltava com um saco de cocô no ônibus. Acreditem se quiser, mas essa é a história. Mas o mestrado e o doutorado você também fez aqui na UFES, né? Foi, eu não tinha condições de sair, questões familiares mesmo. O meu mestrado, na verdade, antes de finalizar a graduação, eu já tinha feito a prova para o mestrado e tinha passado, na verdade não era prova, era entrevista. Então, o meu mestrado o ingresso foi com base numa entrevista e num projeto. E aí eu fiz o mestrado aqui, que aliás, o primeiro projeto deu todo errado, foi o perrengue dos perrengues, sabe? Só mais uma segunda-feira, né? Sabe? As armadilhas fotográficas quebraram, a gente resolveu fazer umas armadilhas fotográficas caseiras também, sabe? Umas caixas grandes, assim, ainda com filme, porque a gente usava as com filme. E os bichos não passavam nas parcelas de areia, porque era tudo novamente lá em Setiba, então ia envolver um pouco de uso da paisagem, sabe? Uso de hábitat, como que os carnívoros de médio porte usavam aquela paisagem, ou seja, nada deu certo.
Caramba! Mas assim, a gente sempre tem um desses contratempos no começo dos projetos. Não ter é muito estranho. Só que o meu não foi só no começo, não. Não foi só no começo, não, filha. Foi do começo ao fim. Aí a pessoa tem que mudar de projeto, faltando 6 meses para defender. Ó, que maravilhoso. Nossa Senhora! Caraca! Como é que você fez isso? Vou dizer para vocês, em 2004, quando eu estava, né, eu entrei em 2003, então, no mestrado, então eu tinha que defender em março de 2005, certo? Errado, não defendi em março de 2005, não. Eu defendi no último dia, na última semana, no período máximo, em setembro. E aí, assim, o que aconteceu? Eu estava muito inquieta em produzir algo que não me representava, eu não queria aquilo. E aí, durante a elaboração da lista de espécies ameaçadas daqui do Espírito Santo, foi em 2004, então, nesse workshop, eu conversando com o Sérgio, e o Sérgio conversando com o Paulo Demarco, da UFG. E aí o Paulo falou assim, Flor, vamos então fazer uma dissertação sobre análise de viabilidade populacional. Eu falei assim, mas o que é isso? Ele falou assim, não, calma. Você precisa de parâmetros biológicos, a gente pode pegar as listas das espécies de mamíferos que vão entrar agora como ameaçadas. Você busca os dados, né? Porque para rodar a AVP, a gente precisa de ter os dados biológicos de natalidade, mortalidade, um pouco de razão sexual, enfim, várias informações. E ele falou assim, pega essa lista e levanta esses dados. E aí, na época, a Monique Oprea estava fazendo mestrado aqui e ela tinha um grupo no Yahoo de conservação e o Daniel Brito fazia parte desse grupo. Ela falou assim, amiga, olha só, tem um cara que trabalha com AVP, o Daniel estava fazendo a tese dele com Gustavo Fonseca, na UFMG, com AVP. O que é AVP? Análise de viabilidade populacional. A gente primeiro entender o que é uma população mínima viável, ou seja, quantos indivíduos eu preciso ter numa população para que ela se mantenha, né, sobreviva em longo prazo, sei lá, que esse prazo possa ser 50, 100 anos. Quais são os cenários que essa população pode sofrer ao longo do tempo e podem impactar essas populações, né? Então, fogo, atropelamento, então, caça. Então, a gente vai modelando isso tudo no programa. E o programa era em DOS. Nossa! O Windows estava vindo ainda do programa. Resumindo assim, eu procurei o Daniel Brito, que gentilmente me recebeu em sua casa no Rio de Janeiro. Ele estava fazendo a tese dele, então gratidão eterna a ele. Ele ficou comigo uma semana, a gente levantou os dados e só tinha dados reais para a ANTA. Porque a Patrícia Médici já tinha vários anos vinha trabalhando com as ANTAs, então tinha um compilado dessas informações, ainda que não eram de vida livre, mas que seja. E aí a gente selecionou a ANTA, e foi aí que a ANTA entrou na minha história. Então eu fiz uma dissertação de mestrado, eu já não tinha bolsa de mestrado, eu trabalhava numa ONG, e foi muito bacana, muito mesmo. Me abriu muitas portas, no sentido de que eu conheci muitas pessoas, eu tive um grande aprendizado, saí da academia, né? Nossa, eu acho que só a experiência de abrir o seu horizonte, de sair da caixinha da faculdade, nossa, compensa muito. Então eu vi nessa interface entre a ONG e a universidade, defendi o meu mestrado com a AVP da ANTA na Mata Atlântica, e aí foi que eu entendi que ali estava o meu projeto de vida, que era então criar um projeto de conservação para as antas, porque eu simplesmente tinha me encantado e me assustado com tamanhas ameaças que aquela espécie podia sofrer, e especialmente aqui no Espírito Santo, que não se sabia absolutamente nada, ainda a gente tem muita coisa para conhecer, mas enfim. Até essa batida descompensada de coração que a ANTA provocou em você já tinha visto uma? Não. Até então ela era só um grande sonho bonito. Só um grande sonho, bem grande. E aí, só que assim, eu fiz o meu mestrado, continuei trabalhando no IPEMA,
eu ainda não tinha condições de estabelecer, de implementar esse projeto. E aí eu precisei trabalhar, né, como todos nós precisamos, dei aula durante 4, 5 anos em faculdades particulares aqui no Espírito Santo. Ah, então você não fez tudo direto? Você não foi da graduação para o mestrado e para o doutorado? Você teve um intervalo? Não, eu tive um intervalo e esse intervalo foi muito, muito positivo, eu acho. Porque eu vou dizer para você, o que você mais acha positivo, se você me perguntar, nesses 4, 5 anos que você não foi para o doutorado? Eu fiz grandes amigos e participei da formação de muitos jovens. E isso me deixa muito feliz. Mas numa felicidade assim que eu não sei te descrever. Eu dei aula em 4 faculdades, incluindo a universidade como substituta, né, até entrar no doutorado, e foram oportunidades tão enriquecedoras pessoalmente, assim, falando, e hoje tenho aluno como professor de universidade, né? Esses meninos, eles crescem rápido, é impressionante. Quando você é professora de Zollvert, em particular, assim, você acaba orientando TCCs para diferentes grupos da fauna. Então, eu sempre contei muito com a ajuda de vários pesquisadores, né? Então, o Gaspa, o Antônio de Pada Almeida também, que é um herpetólogo, o Simon, né, também, que hoje já é falecido, herpetólogo, trabalhava com pequenos mamíferos também. Então, assim, eu fui estabelecendo minhas redes de contato e sempre mantendo esse foco na formação de jovens, pesquisadores ou educadores, quaisquer caminhos que eles quisessem seguir. E hoje eu fico muito feliz de ver essas pessoas formadas em diferentes áreas. É muito gratificante, assim. Eu acho que é o principal retorno, assim, que eu vejo desse meu processo como educadora nesse período, sabe? Quando a gente entra na faculdade, tem essa pressão da carreira acadêmica e é uma pressão tão grande que você tem que fazer tudo. E direto, é uma coisa linear, tem quase um script que você tem que seguir um roteiro. E, na verdade, não, né? Tipo, você conhece as pessoas, às vezes, por acaso, você chegou nas Antas porque o seu projeto deu errado. Tipo assim, às vezes as coisas são meio desesperadoras ou... Na verdade, não. Cada um tem um trajeto mesmo, né? Imagina se tivesse dado certo o projeto dela desde o começo. O que seria das Antas hoje? O que seria das Antas hoje? É verdade. Não teria Protapi. Não teria Protapi, né? É muito interessante isso. Mas talvez outra pessoa surgisse nesse cenário, né? E fosse para essas queridas também. Então, não fui direto para o doutorado. E, Inês, não existe um script. As pessoas querem que a gente entenda que existe um script, mas não existe. O script é você que cria. Ou as oportunidades que vão surgindo e as suas decisões. É muito disso, assim. Eu não vou dizer que não tem frustrações, porque tem, a gente toma decisões e depois a gente se arrepende, entre aspas, né? Putz, mas por que eu tomei esse caminho e não fui pro outro? Mas é porque eu tinha que tomar esse mesmo caminho, era o que eu sentia no meu coração naquele momento. Dando aula, assim, chegou um momento, e aí eu nunca tinha esquecido a ideia do projeto de conservação das Antas. Eu cheguei aí na Rebel de Soretama, na Fazenda Cupim de Refúgio, fui coletar fezes, fui para as aulas de campo nessas áreas, levava os alunos para essas áreas e nunca tinha esquecido, mas até então eu não tinha condições de implementar. E aí eu resolvi fazer o doutorado, porque eu estava me sentindo muito estagnada. Sabe quando você fala assim, não, eu preciso dar um passo adiante? Porque para quem trabalha com aula, dá aula em faculdade particular, você é consumida, não só em faculdade particular, assim. Depende muito da sua dedicação. E como eu sempre me dediquei muito, não ia para frente mais, estava sempre naquela redoma, produzindo aulas novas e tudo, lendo bastante, mas ainda não era... Eu precisava voltar na minha cabeça, porque eu queria ser professora universitária, o que eu não sou hoje, né? Mas isso é uma frustração que eu já resolvi. Tá tudo bem, gente, né? Não quer dizer que eu não vá ser ainda, pode ser que outras oportunidades aconteçam, não sei se neste mundo vai abrir concurso ainda, né? Não sei, mas enfim, eu senti a necessidade de voltar e produzir, ter mais conhecimento sobre aquilo que eu queria, que era trabalhar com as Antas, né? E não só com as Antas, mas enfim,
voltar para aquele cenário de produção de conhecimento. E aí eu ingressei no doutorado em 2009 com o Paulo Demarco. Aí, de novo, uma tese teórica, porque era muito difícil as pessoas abraçarem um projeto porque eu não tinha financiamento, né? Aí eu fui trabalhar com modelagem de nicho, sabe? Dos Perissodactyla, outro mundo. E o Paulo é espetacular. Ele é espetacular, ele é um gênio. Paulo, você é um gênio. E aí, eu falei, gente, estou fazendo o que aqui, Brasil? Pensando, né? Esse negócio de ecologia quantitativa não é minha praia. Eu sou a mulher do mato, assim, da serrapilheira. Aí... Eu tô até um pouco chocada, porque você tinha falado do trabalho antes com o Cocô, que não é uma coisa muito... Não é uma coisa de ecologia quantitativa, assim, é uma coisa mais... Prática, isso, exatamente. O que eu ouço do Paulo Demarco é que ele realmente é muito de ecologia teórica mesmo, né? Tipo, uma coisa bem... Sim, menina, eu gosto de desafios na vida, entendeu? Ah, sim, ok. Percebe-se. Aí a pessoa vai, aí eu fui, assim, o Paulo ainda era professor visitante no PPG-BAN, né, que é o programa de pós-graduação em biologia animal da UFES, e eu fiquei um tempo lá em Goiânia, né, na UFG. Fiz grandes amigos, e o Paulo... eu falei até numa última palestra que eu dei para um grupo, para um professor que é meu amigo, Thiago Bernardi Vieira. Ele me convidou para dar essa palestra e eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu doutorado, ele foi muito, não é conturbado, mas emocionalmente, né? Eu estava fora de casa, meus grandes amigos que eu fiz lá em Goiânia cederam, né? Me receberam em suas casas, em seus quartos, compartilhando. E eu tinha muita dificuldade, assim, Inês, eu não fazia script, não programava nada não, querida. Eu só pegava e implementava lá nos programas, só quero dizer isso, tá, gente? E o melhor. E aí eu lembro, assim, numa das tardes, no laboratório, o laboratório do Paulo, sempre com muitos alunos, né, orientados, e eu chorando, gente, eu choro muito, eu preciso dizer isso. E aí, eu chorando porque... estava muito aflita com as coisas, a tese também estava atrasada, né? E aí ele falou assim, Flor, vou te dizer uma coisa, a tua carreira você já fez, essa tese é só uma parte do processo, não define quem você é profissionalmente. E aí, só para explicar, quando eu ingressei no doutorado, eu consegui recurso para o Protapir. Olha o meu dilema. E aí, em 2009, que começou o processo de captação de recurso, e aí eu falei, meu Deus, eu vou fazer o que agora? Eu saí da ESFA na época, né, pedi demissão, peguei a bolsa de doutorado, e daí logo em seguida veio, foi no final de 2009, começo de 2010, a oportunidade de implementar o projeto de vida que eu queria. O que eu fiz? Eu precisei levar, eu falei, não vou abrir mão disso, né, e... com muitas dificuldades, né, porque manter e criar, e eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Paulo Demarco Júnior. Ele foi tão carinhoso e entendeu esse processo que eu tinha definido para mim profissionalmente, e ele foi tão cauteloso em todas as etapas da minha tese, que é muito disso, assim, que eu acho que os orientadores precisam ser, é óbvio, né? Tem uma demanda, a gente tem prazos, cada orientador tem a sua forma de trabalhar, mas naquele momento, ainda um pouco nervosa porque a tese não tinha terminado, mas feliz. E aí ele pediu para eu poder fazer a minha tese em inglês. Paulo, sofri. A minha tese em inglês, não veja, não está muito bom em inglês, não. E aí, eu acho que eu psicografei, só pode. Juro pra vocês que a tese está psicografada. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês e aí nesse momento eu lembrei quando o José Maria, que era o chefe da reserva biológica do Córrego do Viado, me mandando fotos dizendo, vem trabalhar com as antas aqui na reserva. Meu Deus, eu não tenho dinheiro. Aí ele, eu te ajudo a captar. Eu falei, agora... Sabe assim? Nossa! Não pensei... Só precisava disso. Só precisava disso. E foi assim que a história do Protapir começou. A história do Protapir começou, na verdade, eu acho que quando eu fiz minha dissertação. Ele só não tinha esse nome ainda. E aí, depois que eu consegui, então, a gente foi a uma grande empresa aqui do Espírito Santo. Ele foi junto, tinham condicionantes, né?
para trabalhar com grandes mamíferos. Eles apoiaram o projeto, né? Então eu posso dizer, porque foi um grande financiador, foi a Fibria, né? Que hoje é a Suzano. Então, as empresas, e eu acho importante dizer isso, óbvio, cada um sabe, né? Tem que ter bom senso e tudo. Não é uma obrigatoriedade das empresas, mas a gente tem que entender o nosso papel na conservação e na pesquisa, que eles são parceiros, né? A gente tem esse mais um ator da sociedade que tem que estar inserido nesse contexto. Enfim, e aí então a gente captou o recurso, foram 4 anos iniciais com esse recurso, fizemos milagre. A gente recebeu o recurso via Instituto Marcos Daniel. Hoje a gente não faz, né, a parceria oficial com o Instituto Marcos Daniel finalizou. Por uma questão natural, tudo acontece muito naturalmente, né? Isso é bacana, não é uma quebra. As coisas na minha vida... Não foi nada forçado também, não, né? Nada, as coisas acontecem. As coisas vão tomando vida própria, assim. E aí, grandes amigos se uniram a mim. Hoje, né, num projeto, desde o começo, estão a Daniele, a Dani e o Jardel. Depois, outras tantas pessoas se envolveram, estão hoje, saíram, já voltaram, estão pelo mundo. Cada uma contribuiu de uma forma tão bacana. Como é que foi a primeira equipe, assim? Porque eu fico imaginando, você tinha essa ideia desse projeto na sua cabeça que ficou dentro de você por anos, aí surgiu a oportunidade de financiamento. E aí, uma vez que surgiu, como é que foi? Tipo, caramba, e agora? E agora? É aquela coisa assim, vou chamar os amigos para ter uma zona de conforto. Vou chamar os brodinhos, né? Vou chamar os brodinhos para ter uma zona de conforto. Mas olha, o Jardel já trabalhava comigo desde 2008. Então o Jardel já vinha trabalhando comigo. A Dani, a gente sempre, né, fomos no mesmo laboratório, mas nós nunca tínhamos sido próximas. E no doutorado nós nos aproximamos de uma forma muito bacana. Nós somos grandes amigas. Aí convoquei a Dani. E aí, a Luana também, Centro Ducati, na época era do laboratório, também ingressou nesse iniciozinho do projeto. O André Assis, meu grande amigo botânico, e 2 veterinários, porque a gente tinha nessa proposta a captura de indivíduos, né, de antas. E aí o Marcelo a gente fez uma parceria com o João Rossi, com o professor da UVV, e ele recebeu a Kiki. Ela fez o mestrado dela, então ela veio para o projeto, e o Igor, que era estudante de veterinária na época, também com o João, também ingressou. Depois eles, né, foram cuidar das suas vidas. Eu queria muito ter dinheiro para manter todo mundo junto. E, naturalmente, as equipes foram se renovando, sabe? Sim. Alunos que vieram só fazer TCC e depois não continuaram. Alunos que vieram fazer TCC e continuaram por um período, como a Cris Jaques, né, que hoje está no IMA. Várias pessoas assim permaneceram por anos no projeto. Hoje o Protapir, ele é o que é porque ele foi formado pela contribuição de cada pessoa que passou pelo projeto. Tanto situações negativas ou situações positivas, sabe? Porque as pessoas, nós temos defeitos, temos qualidades. Então tudo isso formou o que hoje é o Protapir. E algo que sempre prevaleceu foi isso, assim, o respeito, sabe, entre as pessoas. Quando isso começa a se perder, aí a gente via uma equipe se renovando. Ou não, se renovou por questões mesmo pessoais, né? As pessoas, ou a bolsa acabou, a gente não tinha como manter, as pessoas precisam sobreviver, né, gente? Então, é isso. E assim, se você pudesse definir o que é o Protapir, de onde veio esse nome e o que ele é? Define o Protapir para ele. Então, olha, o nome, a Dani estava até me relembrando como que surgiu o nome, agora eu esqueci de novo. Olha eu sou muito ruim nesses momentos cruciais, assim, marcantes, sabe, da vida, assim, sou muito ruim. Mas o nome surgiu como uma junção, assim, sabe? A gente chegou num consenso. E aí, o que era o Protapir na sua essência? Surgiu como um programa de monitoramento e proteção das antas na Mata Atlântica Capixaba. Ou seja, um programa, né, um projeto de pesquisa com o objetivo também de implementar ações para a conservação da espécie.
Então, ele surgiu nesse contexto. Ele foi se formando muito pelas pessoas. E aí, cada pessoa veio com uma demanda. E aí, essa demanda foi criando os pedacinhos do Protapir. E a gente foi vendo o Protapir crescendo, né? Um projeto de pesquisa. A gente precisava entender, eu não sabia onde achar as antas. Então, a gente teve um mateiro, o nosso primeiro mateiro, o Zé, maravilhoso, o Zé Roberto. Ele andou com a gente durante muitos anos, foi ele que me ensinou muita coisa. E aí a gente foi construindo o programa Protapir, né? Começando com pesquisa, entendendo o que é até hoje, e sempre tendo aqueles anseios de que o projeto crescesse. E, na verdade, foi nem um anseio, as coisas começaram a acontecer, a gente, opa, surgiu o cateto aqui, opa, surgiu a queixada. Ah, meu Deus, os viadinhos, Jesus, Nossa Senhora da Identificação dos Viados, vem aqui. Então, assim, as coisas foram surgindo, as pessoas, os animais, as paisagens, eles foram tomando conta da gente. E aí vieram os parceiros, os amigos, como o Projeto Queixada, da Alexine Queroglian, Cibele Biondo, Malu Jorge, sabe? Tantas outras pessoas envolvidas. O Sérgio Lucena, eu tenho que agradecer muito também, porque os últimos anos de financiamento do projeto veio em parceria com ele, né? Então, o Protapir, ele é um organismo vivo, entendem? Ele é um... E dinâmico também, né? Muito dinâmico. Então, assim, hoje nós somos um programa de conservação de ungulados na Mata Atlântica. Só que é mais do que isso, assim. A gente tem coletado dados e tem trabalhado de forma com outras pessoas que vai além. O nome, ele só é um nome. É muito do que a gente deseja. A gente não deseja ser super, nunca foi a minha meta. Tanto é que eu demorei muito para minha carinha aparecer ao longo desses anos como coordenadora. Eu sempre fiquei muito na retaguarda, porque meu objetivo principal era fazer com que as coisas acontecessem, né? E eu fazendo doutorado, tudo. Só que depois a gente foi vendo, e pela dinâmica também da sociedade e dos tempos que a gente tem vivido, que a gente precisa mostrar nossa cara. Isso é importante. E dar voz, né? Não só eu, como todas as pessoas da equipe. Então, por exemplo, essa oportunidade de hoje é linda, porque é a primeira vez que eu realmente paro para falar da minha carreira, da minha trajetória. E a minha trajetória, ela se mistura muito com a trajetória de várias outras pessoas. Então, hoje, o meu orgulho em ter o Protapir é o resultado do envolvimento de muitas outras pessoas. Eu nunca quis e nunca vou fazer nada sozinha. O que eu falo assim, eu vendo as coisas acontecerem e só impulsionando, porque eu acho que é esse o meu papel nesse contexto. Então, o Protapir hoje ele é um programa que tem como objetivo aproximar a ciência às pessoas. São espécies foram tão caçadas, têm os nomes associados a termos pejorativos. Então, a gente tem uma questão cultural muito envolvida nessas espécies, cultural negativa, né? Muito envolvida. Sabe o que eu acho mais interessante? A gente, que eu falo, a equipe, nós não temos noção de como as pessoas veem o Protapir. E eu não estou dizendo isso como ego ou vaidade, muito longe disso. É mais como um carinho que as pessoas têm do nosso trabalho. Isso porque a gente tem noção que a gente não fez um terço ainda do que a gente deveria fazer. É uma inquietação diária. E não fizemos mesmo. Não é nem uma questão filosófica. Não, a gente não fez mesmo ainda. E aí, por exemplo, eu vejo as pessoas com a camiseta. Não é o nome. Eu queria explicar algo assim. O tapir, né, que é a anta, em tupi-guarani, em inglês também, que as pessoas que usam, não é o nome que a gente divulga. O nome, ele ajudou a gente a fazer com que as pessoas se aproximassem, né? Não só a gente, mas a gente tem outros grandes grupos de pesquisadores que trabalham com essas espécies. A gente faz aquilo que a gente pode no nosso mundo aqui. É isso que é importante. É um projeto que iniciou localmente, sim. É um projeto
que não tem uma ambição de ser o grande projeto de conservação das antas, não. O que a gente tem como ambição é fazer nosso trabalho bem feito e que ele chegue às pessoas. Eu achei muito legal isso de você explicar que ele não é só um projeto de pesquisa ou só um projeto de conservação, como se só isso fosse pouco. Mas eu acho bonito ele ser, além de tudo isso, além de todo esse trabalho, ele ser um projeto de divulgação, é um projeto de acesso ao conhecimento fora da academia. Porque a gente tem essa coisa de diversos projetos, mas a gente sempre esbarra nessa coisa de não apresentá-lo para a sociedade ou até para quem vive essa realidade de uma forma que a pessoa possa entender o porquê da necessidade de um projeto desses. Porque para a gente que trabalha com biologia, é óbvio, conservação é uma coisa necessária e urgente. Mas e para aquela pessoa que vive da caça, né? O que a anta ou o cateto representa para aquela pessoa e como é que você pode explicar para aquela pessoa, gente, está sumindo, está acabando, vamos diversificar essa caça, ou melhor, não vamos caçar. Né? Eu acho esse lado do projeto muito bonito. Ele é um lado que ele sempre se esteve presente. A gente começou mais fortemente, né, esse ano, um pouco ano passado. Esse ano a gente ia para as escolas, não pôde por causa da pandemia. Mas a pretensão é que seja mais do que isso, porque difundir nas redes sociais é maravilhoso, é fácil, você tem diferentes ferramentas, formatos, né? E as pessoas da zona rural, do entorno, também têm acesso, só que não é todo mundo que tem esse acesso. Então, estar fisicamente nos lugares ainda é a melhor opção. Enquanto a gente não pode, a gente tem essa ferramenta. Mas uma coisa que eu queria dizer é que a nossa inquietação é de fazer com que o conhecimento ele seja criado coletivamente também. Então, vai além da participação nas escolas, tem todo um envolvimento com a comunidade que a gente ainda quer alcançar. A gente está ainda no comecinho, sabe? Assim, dispersando as sementes de forma bem ainda na borda. A gente ainda não alcançou o centro da coisa, sabe? Então, aos poucos, firmando parceria com as secretarias, e é bacana dizer que tanto é que o Protapiro é um organismo vivo, que ele está partindo para essa etapa de organização, né, institucionalmente falando, e eu espero que com isso a gente consiga firmar parcerias, né, modelos de ações compartilhadas que sejam efetivas, assim. Então, que envolva a própria comunidade na conservação, né? Isso. Ela faça parte da conservação, não só aprenda sobre ela ou ouça falar sobre ela. Mas é isso mesmo. Mas a gente sabe que a gente ainda está só no comecinho. Para você ver, né? O projeto tem quantos anos já? Ele está só no começo. Vai fazer 10 anos ano que vem. Eu tava pensando nisso, porque, tipo assim, caraca, tem 10 anos, né? Como ele é uma coisa viva e ele tá sempre se renovando, né? Os propósitos vêm novas ideias e tá sempre no começo. Sim. Mas é isso, assim, ele é um organismo vivo. Eu falo que está começando porque realmente está começando, porque a gente já está no processo de amadurecimento, sabe? Não é um programa de conservação que vai virar um instituto, que as pessoas já achavam que era um instituto por conta da nossa dinâmica de trabalho. E o que eu acho bacana, assim, de ver é que as pessoas, elas têm esse carinho com a gente, assim, de uma forma muito especial. E eu quero agradecer muito a todo mundo que colabora, né? Inês já fez ação com a gente aqui na Prainha, em Vila Velha, que foi uma ação linda. A gente tem vários colaboradores e sempre muito dispostos a ajudar. E aí dizer que assim que a gente conseguir estabelecer o Instituto e estabelecer essas parcerias, que a gente vai adentrando, é como se fosse uma grande roda, assim, a gente está na beiradinha da roda, sabe, assim,
A gente quer entrando nesse ciclo e chegar a trabalhar com comunidade. É muito o meu desejo. Eu estou numa fase, para falar de trajetória, né? Eu fiz concursos, passei nos concursos, mas não em primeiro lugar, tentei reaproveitamento, não consegui. Eu tive uma frustração, e acho que é importante dizer isso. Ao longo da minha trajetória, eu tive muitas alegrias, mas também tive muitas frustrações, o que é normal, porque eu criei expectativas, né? E isso é para todo mundo. Quando eu não consegui isso, daí hoje eu ainda não sou professora universitária, talvez eu não seja, né, instituída assim, mas isso já não me incomoda mais, porque eu tenho trilhado, é como se eu tivesse recomeçado, renovado a minha trajetória. Então, estou muito focada em divulgação científica, quero muito fazer com que as ações com a comunidade aconteçam, então estou focada nisso, né, aos poucos. Óbvio, eu preciso me manter, então também trabalho com consultoria. Então, ao longo dessa minha trajetória, eu fui acadêmica, estudante mesmo, raiz, assim. Depois fui trabalhar nas faculdades, dando aula, em ONG. Depois, minha bolsa de pós-doutorado terminou, eu me envolvi com a consultoria propriamente dita, assim. Então é bacana, não é uma obrigatoriedade e nem é uma fórmula. Mas eu consegui experimentar um pouco de cada coisa ao longo dessa, né? E sei que tem muita coisa para experimentar. E é muito disso que eu falo com as pessoas que eu já tive a possibilidade de compartilhar sala de aula ou um curso de campo, algo assim. A gente tem que sempre se sentir renovada. Quando as borboletas param de bater no seu estômago, parece meio brega, né? Mas é, porque quando param de bater no seu estômago é sinal que alguma coisa não está funcionando. E aí, se não funciona, você tem que se renovar. E ver a formação de muitos jovens pesquisadores ao longo da minha carreira como professora e dentro do Protapires, né, oportunizando os TCCs, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu me sinto extremamente realizada, sabe? Isso é ótimo e é muito importante, inclusive, né? Você se sentir realizada, porque fazer uma coisa, concluir essa etapa e não se sentir dona dessa etapa, não se sentir feita, isso não valeu de nada, então, o caminho, né? O caminho foi inútil. Não é um trabalho pro fim, né? É aproveitar o caminho mesmo, né? É o caminho que importa. Eu penso, se o Protapia é um organismo vivo, meu filho, eu tenho que ser também, né? Então... ele é seu filho, na verdade, né? Então você tem que nutrir ele para ele ser, né, um adulto garboso. Eu acho que essa minha trajetória é algo que eu sempre fiquei muito nos bastidores, assim, nunca gostei de me expor. Me expor, assim, não de uma forma negativa que eu tô dizendo, mas da minha figura ficar exposta, assim. Sou tímida, né, e tudo. E também porque eu achava que eu não precisava. O Protapia, ele tinha que crescer por conta própria. Bom, a Karina falou do Protapia ser quase seu filho, né? Você ser a mãe dele. Você idealizou ele desde o início e você coordena ele. E você é uma pessoa tímida. Quem te conhece sabe que você não tem nenhuma cara de marrenta. E quem tá ouvindo sabe, já percebeu que você é uma pessoa muito doce. Eu também acompanhei aquele debate que você tava com outras mulheres falando a questão de mulheres na conservação. Você podia falar pra gente, você acha que isso de ser uma mulher e de ser uma pessoa com essas características que eu já falei, né? Você acha que isso de alguma forma foi um desafio extra na sua carreira? Foi. Primeiro, o que eu falei naquela mesa, e é algo bem forte, que sim, que as pessoas, por exemplo, eu sou magrinha, pequena, não sou do tipo, né, impositiva, é minha característica. Não quer dizer que a pessoa que é assim que está errado. Não, é a característica dela. A minha característica é essa. Então, eu nunca fui do tipo autoritária ou falei grosso. Eu sempre fui assim. E fui, na verdade, e eu fui crescendo, assim, internamente ao longo do tempo.
E esse processo, sem dúvida alguma, assim, ser tímida muitas vezes, não me colocava em algumas oportunidades. Mas depois, assim, eu sem perceber, eu ia dando um jeito de me fazer presente. Então, com o meu jeito. Mas, em alguns momentos, pode ser que eu não tenha percebido, mas isso tenha sido um limitante, né? Eu que não percebi. E eu vi, assim, ao longo, principalmente depois que o Protapir foi criado, como as pessoas esperam, assim, uma coordenadora do programa Protapir trabalha quanto? Tem que vir uma mulher grande, forte? Não. Então, assim, as pessoas... E a mesma forma que acha que uma mulher grande e forte é igual a um homem, não, ela é grande e forte igual a ela mesma, entendeu? Então, assim, parar de associar isso. E muitas vezes, ao longo da minha caminhada, as pessoas esperavam que eu tivesse outra postura. Coitados, vão esperar sentados até hoje. Porque o que eu entendi é que eu podia me posicionar de formas diferentes. Mas o meu jeito de ser não ia mudar. Eu não precisaria ser autoritária com alguém para que a pessoa me respeitasse. Se aquela pessoa não me respeitou, não era eu o problema, era ela o problema. Então, no âmbito do Protapir, se isso acontecesse, consequentemente a pessoa se desligava do projeto. Então, não é uma questão de que eu não respeito as diferenças, não. Mas é porque as pessoas têm mania de achar que as pessoas que têm um comportamento como o meu, que elas precisam ser diferentes. E não é assim. Então, é muito isso. Eu entendi que eu preciso ainda mudar um pouco o meu posicionamento em algumas questões, mas mais do que isso, eu passei a entender que são as pessoas que têm que respeitar o meu jeito. Contei um relato, né, que o cara achou que não era eu a coordenadora, era a Kiki, linda, maravilhosa, uma veterinária espetacular, só porque, eu achei que fosse ela. E ainda falou assim, porque você é grande, né? Olha isso. Uai. Nossa. Sério, agora tamanho é sinônimo de status. Aí eu lembro que eu falei assim, eu não pego anta na unha, filho. Não precisa ser grande, nem forte. Eu fiz questão de perguntar dessa questão de mulher numa posição de poder, porque pelo menos eu me bate uma insegurança e eu me apego em figuras que eu tenho próximas, assim, sabe? Em exemplos e tal. E você, acho que desde que eu entrei no laboratório, eu fiquei assim, nossa, Andressa Gatti, meu Deus. Tipo, porque a gente realmente se apega a ter alguém próximo, assim, e realmente serve de inspiração. E você falou que outras pessoas se inspiram. É realmente bom compartilhar a sua história, porque às vezes, né, você não sabe, às vezes alguém está iniciando e precisa ouvir essa experiência também para ver que é possível. Porque a gente tem aquela ideia de que a pessoa que a gente admira, a gente imagina que a pessoa nasceu pronta, perfeita, escrevendo maravilhosamente bem, nunca passou por um perrengue na vida. Mas, que pena, isso aqui tá muito bom, mas a gente, né, chega aquela hora em que a gente tem que dizer tchau, né? Mas antes de dizer tchau, conta aqui pra gente, de toda essa nossa conversa aqui e de todas essas histórias que você lembrou, o que você acha que você considera como um conselho para quem tá começando? Um bom papo de anta agora, presta atenção. Não tem uma fórmula, não. Eu acho que a gente precisa primeiro, e não é clichê, você precisa realmente amar o que você faz. Eu não estou falando amar o bicho que você trabalha, ou a planta que você trabalha. Você precisa realmente amar o que você faz. Porque com isso você supera vários dos desafios e obstáculos que vêm pela frente. Primeiro é acreditar em si. Eu demorei um pouco para acreditar em mim, na minha capacidade. Então, acreditar em si, acreditar que você pode, independente se você tem condições financeiras ou não, se você é grande ou não, se você é mulher ou se você é homem. E tem que ser muito persistente. É o amor que você tem que ter e acreditar em si. E você tem que ter algo que nunca pode deixar de ter, respeito.
Ego e vaidade não servem para nada. Sempre queiram compartilhar as coisas e nunca competir. Então é isso que eu tenho para dizer. Não importa se você entrou agora na faculdade, ou se você está ingressando no mestrado, ou se deu tudo errado e você tem que recomeçar, porque na minha vida foi assim várias vezes, pessoalmente e profissionalmente. Então a gente desespera sim, mas você volta nas essências assim que você acredita. Eu já me senti uma fraude? Às vezes até hoje. Acordo e falo assim, eita lasqueira, que hoje eu acordei uma fraude. Acontece, porque essas coisas não são fáceis. Nunca vai ser fácil. Somos humanos, não somos máquinas, né? Eu acho que é isso, assim. E se você não está feliz fazendo o que você está fazendo, então é sinal de que você vai adoecer e algo está errado. Comigo é assim. E se alguém quiser trabalhar no Protapir, como é que a pessoa faz? Aquele aluninho desavisado que está no primeiro ano, apaixonado pelas antigas. Então, agora, com a pandemia, está bem difícil, né, Karina? Mas é difícil porque a gente não tem uma sede física ainda. Ainda? As pessoas, espero que a gente tenha. Mas eu acho que depois que passar esse período, a gente vai conseguir começar a receber novos alunos para fazer TCC, sabe? Depois os campos espero voltar, as ações de educação ambiental também. Então eu almejo e anseio por novos tempos e tempos bons, assim. E fora da academia, o Protapir, ele tem alguma coisa de voluntariado, essas coisas assim? Para quem é de fora? Tem, assim, porque assim, a gente já teve alunos de outras faculdades, não só da UFES, né? Só que a gente não está com um programa de voluntariado aberto, né, instituído. Então a gente não tem esse programa de voluntariado e também não está com um programa de estágio aberto. É o que eu te falei, assim, é esperar ver como que as coisas vão se dar, e aí é o que a gente quer. A gente já ensaiou vários folders, vou dizer, de programa de estágio, programa de voluntariado, mas daí eu acho que a partir do ano que vem um desses a gente consegue implementar. E é só seguir a gente, né? Porque se isso acontecer, a gente vai lançar nas redes sociais, a gente está com um novo site também. Enquanto isso, assim, dicas de conteúdo para a gente publicar é bacana, sabe? Então, se alguém tiver dicas de conteúdo para publicar nas nossas redes sociais e difundir. O voluntariado, assim, ele não precisa ser físico, né? Então, difundam as informações, é isso. Foi excelente essa entrevista. Pena que tem que ter fim, porque tá uma conversa muito gostosa. Tá muito bom. Muito obrigada pela oportunidade, em nome de todo o Protapir também, porque é uma forma da gente divulgar, né, o trabalho, a conservação dessas espécies. Muito obrigada. E com isso concluímos a divertida participação da doutora Andressa Gatti. Só lembrando a vocês que o link para o currículo Lattes dela, junto com os contatos de rede social e do Protapir, estarão na descrição deste episódio. Não percam, a nossa próxima convidada será a professora Leonora Costa. Aposto que será tão boa quanto todas que já foram. Até breve, seus lindos!